Aqui, estamos ao vivo já, só alguns minutos, e a gente começa. Olha, saiu aqui o número de mortes hoje pelo coronavírus, 1.293 mortes hoje no Brasil, né? Ontem foram ontem 1.327, hoje 1.293 pessoas morreram por conta do coronavírus. Aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, nós estamos com uma média de 350 pessoas por dia, né? Todo dia um Boeing 747 caindo no estado de São Paulo, mas caindo no lugar certo, na periferia, né? Não cai mais nos jardins, não cai mais na classe média, está caindo mesmo na periferia, onde as pessoas têm... Lugar determinado, né, Carlos? Hã? Cai num certo lugar determinado, né? Exatamente. Agora, então, para os governos, isso já é normal, eles atingiram uma normalidade, mas porque essa normalidade de mortes é na periferia das cidades, enfim, a gente tem acompanhado os distritos aqui em São Paulo que tem o maior número de mortes. Aqui a região do Campo Limpo, Brasilândia, tem muitas mortes, Guaianazes, a gente é só pegar o gráfico para ver onde que está caindo o avião. Os aviões, porque são muitos aviões. Todo dia cai um avião lotado, um 747. E no Brasil, né, 1.293 mortes, isso sem contar a subnotificação, que pode ser o dobro disso ou o triplo, porque nós não temos dados científicos para provar, mas com certeza é muito mais, no mínimo o dobro disso, mas nós não temos aqui as provas. Então, é uma situação gravíssima. As pessoas estão chegando, aos poucos aqui, tem bastante gente chegando na nossa live, e hoje nós vamos dar continuidade a esse debate que nós já estamos fazendo já há algum tempo sobre a volta às aulas das redes públicas de ensino, da rede estadual, das redes municipais e da rede particular. O governador Dória publicou, alguns dias atrás, um decreto 65061, 2020, contando que, a partir do dia 8 de setembro, nós teríamos a volta às aulas de todas as redes de ensino do estado de São Paulo, em 3 etapas. Etapa 1, 35% da rede, das escolas. Etapa 2, 70%. E a última etapa 3, 100%. Isso gerou uma polêmica e um verdadeiro terrorismo psicológico e emocional em cima dos profissionais da educação e das famílias dos nossos alunos, que estão preocupadas, em pânico, há muita resistência. Nós fizemos já, inclusive, um encontro aqui, uma roda de conversa com pais de alunos, com vários pais que foram totalmente contra, pais de alunos da rede estadual, da rede particular e da rede municipal de São Paulo. Todos, sem exceção, se colocam contra a volta às aulas nessas condições, ou seja, sem condição, sem segurança sanitária, sem testagens, sem vacinação, e mesmo com os protocolos, com as minutas apresentadas, tanto pelo Estado, a Prefeitura apresentou uma também, não é possível, mesmo nessas condições. E hoje nós vamos continuar essa conversa. Hoje nós estamos aqui recebendo a honrosa presença da professora e gestora Simone Cavalcante. Ela é gestora de uma EMEI, de uma Escola Municipal de Educação Infantil da cidade de São Paulo, na região da Lapa, de uma escola, uma pré-escola. Nós estamos também recebendo a honrosa presença da professora doutora Débora Goulart, que também foi já diretora, gestora da rede municipal de ensino. Hoje ela é professora universitária da Unifesp, e ela vai dar uma grande contribuição. Ela também participa do REPU, que é Rede de Escola Pública e Universidade, que é um grupo importante, que faz análise, tem uma atuação importante na defesa da escola pública e da universidade pública no estado de São Paulo, no Brasil, é lógico, e nós tivemos já parceiros, membros da REPU aqui, o Fernando Cássio já participou, a Ana Colatti participou, o Guiroto participou de debates aqui nas nossas conversas. Muito obrigado, Débora. E o vereador Celso
Genasi, aqui da Câmara Municipal de São Paulo, que hoje vai falar, sobretudo, hoje nosso tema é volta às aulas, mas, sobretudo, falando também do PL, projeto de lei do Bruno Covas 452, que é um projeto que, além de falar em volta às aulas, só no seu enunciado, na verdade, ele tem várias maldades que o Celso vai falar aqui, a questão da terceirização, voucher, ataque aos concursos públicos, é uma reestruturação perversa da rede municipal que está embutida nesse projeto de lei municipal. O Celso estava lá hoje, inclusive, acabou de sair da Câmara Municipal, e vocês conseguiram obstruir. O projeto não entrou na votação. Entrar hoje, houve obstrução. Ele volta na semana que vem, o Celso vai falar mais sobre isso. Eu falei do decreto do governador Dória, que foi publicado há alguns dias atrás, o 65061, 2020. Eu quero dizer que nós já entramos, eu já entrei com uma representação no Ministério Público Estadual contra esse decreto e também já apresentei um PDL, que é um projeto de decreto legislativo revogando, anulando esse decreto. Ele está tramitando o PDL na Assembleia Legislativa. Então, nós queremos ouvir vocês, né, sobre essa situação. Vou começar, então, com o vereador Celso Genasi, para ele falar já qual é a situação do PL 452, né, que está aí na ordem do dia, e quais são as principais maldades inscritas nesse PL. Celso. Primeiro, boa noite, professora Débora Goulart, doutora Débora Goulart, professora Simone Cavalcante, duas grandes educadoras que a gente está recebendo aqui. É um prazer enorme de estar podendo dialogar com vocês aqui, que vocês têm uma grande experiência na educação, das nossas escolas, né, das escolas municipais. Ambas já conhecem bem a rede municipal de educação. Boa noite também ao Carlos. Parabéns pela iniciativa, Carlos, de promover mais esse debate, agora especificamente sobre essa falsa preparativo para as voltas às aulas, e boa noite a todas e todos que estão aqui nos acompanhando nas redes sociais. De fato, hoje nós tivemos lá na Câmara Municipal, acho que o primeiro enfrentamento, né, no projeto de lei 452 de 2020, que o prefeito Bruno Covas ele encaminhou para a Câmara Municipal. A gente estava conversando aqui um pouco do momento que esse projeto é enviado para a Câmara Municipal, como uma suposta colocação do retorno às aulas, do preparativo das escolas para o retorno às aulas, de alguma coisa sanitária, preparativo das escolas, mas só tem no caput, o projeto está aqui, a gente lê 2, 10, 15 vezes, não encontra nada preparando as escolas para o retorno às aulas. Na verdade, ele promove agora um verdadeiro pacote genocida contra a escola pública, né, estudantes e profissionais da educação. Porque ele referenda, primeiramente, esse decreto, Carlos, que você fala do governador Dória, o prefeito Bruno Covas, ele referenda esse decreto, né, de volta às aulas para o dia 8 de setembro, e ele empurra, né? Ele empurra para o contágio aí a morte dos alunos, de milhares de alunos da rede municipal de educação, e também dos seus familiares, dos profissionais da educação e dos seus familiares também, né? Porque a gente sabe que as crianças, os alunos são vetores, né, nesse processo todo, e vão provocar, na verdade, a gente com essa política vai provocar um grande genocídio na cidade de São Paulo. E aí o projeto em si, ele tem várias, ele é inconstitucional, primeiramente, porque ele transfere recurso público, né, para a iniciativa privada, para as escolas particulares, né, o voucher, estabelece o voucher aqui na educação infantil. É um verdadeiro ataque à educação infantil. Depois a gente vai elencar depois, Carlos, na segunda rodada, os pontos pelos quais a gente aponta lá, já começa a fazer o debate e pelos quais a gente vai lutar para que não seja aprovado esse projeto. Então, ele promove a terceirização, né, o ataque à educação infantil, porque ele cria o voucher, né, que é o voucher incondicional. Nós discutimos isso já no projeto que ele criou o voucher para os 6, né, agora está nas EMEIs, na educação infantil também.
ele ataca o concurso público, né, resumidamente, ele ataca o concurso público, privilegiando a contratação de pessoas em detrimento de concursos públicos. Nós temos vários concursos públicos em andamento de coordenador pedagógico, de auxiliar técnico de educação, de supervisora, diretora, de PEI, PEIF. São vários concursos em andamento, falta a homologação de alguns deles e a nomeação de outros. Então, e aqui ele estabelece um critério para chamar, de contratar mais pessoas sem concursos públicos em detrimento dos concursos públicos. Então, é uma burla ao concurso público, que é um direito constitucional também. Há uma séria inconstitucionalidade também sobre esse aspecto. E também ele ataca a gestão democrática, né, da autonomia das escolas, ele implanta uma centralização na Secretaria Municipal da Educação, com avaliação, que a gente vai falar um pouco mais à frente, a possibilidade de contratar empresas privadas para fazer a avaliação dos nossos estudantes, gastando milhões e milhões de reais, como foi feito no ano passado. E, só voltando um pouquinho, as nossas escolas, a escola que a gente tem, a professora, a educadora Simone, ela está na rede municipal, ela pode falar um pouquinho da nossa realidade também, das nossas escolas. Nossas escolas não estão preparadas para a volta dos nossos alunos. Nossas escolas têm poucos trabalhadores da limpeza, não há possibilidade alguma, tanto sobre o aspecto estrutural das escolas, né, não tem essa condição, e mesmo da questão dos recursos humanos. Não temos profissionais de limpeza para fazer essa desinfecção, não temos os profissionais do quadro dos profissionais da educação, é um déficit de quase 5 mil profissionais da educação. Então, sobretudo, falar agora em volta às aulas nessas condições para essa escola que a gente tem é uma verdadeira irresponsabilidade. E eu tenho falado lá na Câmara Municipal, Carlos, que é uma política genocida essa de estabelecer essa volta acelerada e irresponsável das nossas aulas. Ô Celso, além dessas contradições, tem muitas outras, mas a Juvelina Silva está dizendo aqui que os estudantes têm que ir à escola e levar suas EPIs, né, os equipamentos, não é isso? O governo vai dar o dinheiro para a pessoa comprar, ele não vai oferecer, o professor tem que levar também o material, é isso? A lógica desse projeto, a lógica, assim, a gente vai falar mais à frente, mas a lógica é atribuir tudo aos profissionais da educação que vão comprar os seus EPIs, aos pais vão comprar os seus uniformes, vão levar copo, vão levar tênis reserva, todas as atribuições. A Secretaria Municipal de Educação, ela se desencumbe de toda a responsabilidade e atribui isso aos pais, alunos e aos profissionais da educação, quando, na verdade, quem deveria fazer tudo isso através de licitação, com preços muito, mas muito menores, né, que quando a prefeitura faz a licitação, ela compra grandes quantidades, e aí o preço é muito melhor, há uma otimização do recurso público. Agora, esse projeto, a Secretaria Municipal de Educação, o prefeito Bruno Covas, joga toda a responsabilidade para os profissionais da educação, para os pais, então é um absurdo esse projeto na sua íntegra, não tem nada de bom nele. Legal, Celso, muito obrigado. Vamos passar então, Débora, como que você está vendo todo esse contexto de volta às aulas, o PL, enfim, nós queremos ouvir a sua opinião, como que você está analisando esse contexto de volta às aulas? Bom, boa noite, aos colegas pelo convite, Celso, Carlos, e participar aqui junto com Simone, educadora da rede municipal. Bom, eu vou falar queria falar um pouquinho sobre alguns dados que a gente tem e tentar analisar um pouco isso. Hoje eu estava conversando com duas pessoas, dois gestores, né, dois diretores de escola da rede estadual, e aí eu queria falar um pouquinho sobre o protocolo e que, de alguma maneira, também atinge as escolas municipais na medida em que tanto o município quanto o estado têm andado muito próximos nessa questão do processo da pandemia, da Covid, inclusive porque fazem pronunciamentos juntos, né? Ou seja, a Prefeitura de São Paulo e o Estado, Dória e o Bruno, juntos, sempre fazem
a live, né, digamos assim, o pronunciamento do Estado. Então, acho que tem uma questão, gente, maior, que a gente tem que olhar, que assim, que está no pano de fundo, que eu acho que não dá para a gente desconsiderar isso, que é, tanto no plano federal, quanto estadual, quanto municipal, não há um plano de atendimento às famílias e à população mais pobre, e a população que, dentre os pobres, tem uma maior vulnerabilidade, com a população negra e, sobretudo, as mulheres negras, do ponto de vista do atendimento durante a pandemia, tanto do ponto de vista federal, estadual e municipal. E isso vai implicar, sobretudo, nesse momento que se olha, né, para a possibilidade de retorno às aulas. Por que eu estou falando isso? Porque toda essa política, quando a gente olha para a possibilidade de retorno às aulas, o que a gente vê não é uma política articulada entre saúde, assistência social e educação, que seria o caso para a gente poder atender uma situação de pandemia. O que a gente vê, na verdade, é o setor econômico dando um jeito de voltar a trabalhar, os setores da assistência tendo um trabalho enorme para conseguir fazer os mapeamentos e os atendimentos. E no caso da educação, mais especificamente, que a gente vai tratar melhor aqui, a gente já tinha uma disputa de interesses no processo da pandemia para saber quem é que levava melhor no sentido de não ter o seu setor prejudicado. Então, na medida em que, durante o processo da pandemia, durante o período da pandemia no Brasil, isso tem acontecido, isso também acontece no Estado e também acontece nas prefeituras. Tanto é que quando o Estado, né, quando o secretário Rosselli anunciou a volta em setembro, o sindicato das mantenedoras das privadas ficou muito bravo, mas não porque ia voltar em setembro, mas porque eles queriam voltar em julho. Né? Ou seja, nós temos condição de voltar. Quando a gente sabe que não é verdade, se a gente olhar qualquer tipo de vistoria que as próprias secretarias de educação, na figura dos seus supervisores, fazem nas escolas privadas, as escolas mais caras da alta burguesia fazem convênio, por exemplo, com o Einstein para acompanhamento e monitoramento e rastreamento dos estudantes no retorno. As escolas privadas de bairro, elas em grande medida, sobretudo da educação infantil, elas são montadas em casas, que inclusive não teriam condições de atender as crianças. Então, as escolas privadas, na sua grande maioria, também não têm condições de atender as crianças no retorno das aulas. Então, quando a gente olha para isso, acho que é importante a gente verificar o seguinte: o que já existia de problema antes da pandemia se agrava agora. E o que para algumas pessoas poderia parecer como um problema, agora aparece para outros setores como oportunidade. Então, no caso, né, por exemplo, no caso da reforma do ensino médio, que já apresentava uma possibilidade de educação à distância, o processo de ensino remoto durante a pandemia aparece para as fundações empresariais como uma oportunidade. Apareceu para a rede estadual como oportunidade também o IPTV, que é uma empresa que ninguém nunca tinha ouvido falar, e quando a gente se deu conta, ela estava fazendo o Centro de Mídias de São Paulo, transmitindo produzindo material, transmitindo material para todos os estudantes, e ela tinha sido também uma empresa já contratada no Amazonas, quando o secretário Rosselli era secretário de lá, e abre espaço, inclusive tem algumas questões aí com relação à produção de materiais voltadas à propaganda do governo Bolsonaro, ligadas à IPTV. Então, quer dizer, é o PSDB contratando uma empresa que faz propaganda num dos canais do governo Bolsonaro. Quer dizer, um circuito, né, de produção de conteúdo e disseminação de conteúdo que, de alguma maneira, a gente está pagando para que isso seja realizado. Quando, no caso do ensino remoto em São Paulo, a gente tem entre 20% e 30% apenas dos estudantes que acessaram o material. Se a gente olhar para essa quantidade, vamos jogar para cima, se 30% acessou o material, quanto que esses alunos aprenderam por terem acessado esse material? E isso não é de agora, né? Então, se a gente pegar os dados da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, por exemplo, a gente olha, no caso de São Paulo, para a gente ter uma ideia, computador, internet e banda larga, os três juntos, a gente tem só 57% dos domicílios que têm acesso às três coisas, que é o que seria o básico para participar do ensino remoto, né?
Então, agora, com a possibilidade, então a gente já tinha uma situação de desigualdade muito grande, o ensino remoto aprofundou isso, e agora a gente tem um passo adiante, que é o retorno. E aí, sobre o retorno, eu queria chamar a atenção para o seguinte, conversando com os gestores, existe uma situação, que eu acho que vocês trouxeram os elementos administrativos importantes, né? Mas eu acho que tem que olhar do ponto de vista da criança, do direito à educação e do direito das crianças e dos adolescentes. Então, vamos supor o seguinte, se a gente abre a escola, né? No estado, na prefeitura, a gente abre as escolas, 35% dos estudantes vão para a escola. Se, porventura, um professor ficar doente naquele dia e não for à escola, o que a gente faz com esse estudante? A gente manda de volta para casa? Ou a gente deixa na escola em aula vaga? Como é que a gente controla o contato entre os alunos se não tem funcionário para ficar com esses estudantes? Eu estou falando de uma situação cotidiana nas escolas. Isso não é uma invenção, certo? Então, você manda o estudante para a escola, o estudante não, porventura, pode não ter um professor ou uma professora, você não tem pessoal para ficar junto com ele, a escola não tem funcionários para arcar com essa situação, e você faz o quê? Como que você vai manter os estudantes com 1,5 metro de distância um do outro se você não tem ali o acompanhamento do professor? Porque você não tem uma pessoa para ficar junto com eles. Essa é uma situação. Vou falar de outra. No caso da rede estadual, metade das escolas não tem limpeza desde abril, porque os contratos das terceirizadas acabou. E a outra metade vai acabar em agosto. Não dá tempo de fazer nova licitação. A minha pergunta é, como é que retorna as aulas se não tem funcionários da limpeza? Limpeza, limpar banheiro, limpar carteira, limpar refeitório. Não é desinfecção, que aí é uma outra coisa. Nós estamos falando só de duas situações muito básicas. Limpeza, ou seja, o mínimo para você estar num espaço. E segundo é pessoal. Não tem pessoal nas escolas para a gente dar conta dos estudantes, certo? Ou seja, mesmo que uma sala tenha 15 alunos, tem um estudo do Eu País, na verdade da Universidade de Granada, que saiu no Eu País, mostrando que um professor que tem contato com 20 estudantes por dia, em 2 dias ele tem um contato cruzado de 800 pessoas. Ou seja, ainda que no caso dos estudantes, tem um estudo do Rio de Janeiro que saiu ontem, que mostra isso, as crianças são em 89% assintomáticas, só que a gente tem uma situação de um conjunto de estudantes que vão desenvolver a doença e eles vão passar para os seus cuidadores, em geral, as avós, os avós ou tios que são grupo de risco. Ou seja, quando a gente fala dos 800 contatos cruzados, nós estamos falando dos familiares dos estudantes e nós estamos falando também dos professores e dos profissionais da educação. Então, não se trata simplesmente se os estudantes vão pegar Covid ou não, mas se trata de todo um conjunto de uma rede. E aí, me desculpa, eu tenho que falar isso, que eu achei... só no Brasil que a gente pode falar isso, e isso passa incólume, que quando o secretário de Educação diz que, olha, a previsão era 14 mil mortes de crianças, mas refazendo as contas a gente percebeu que são só 1.500, eu quero saber se a gente vai poder colocar os corpos das crianças na porta do secretário de Educação quando elas falecerem. E se ele vai ser responsabilizado civil e criminalmente pela decisão de matar essas crianças, sabendo que essa conta já está feita pelos epidemiologistas. Então, se você tem a previsão de morte de criança e aceita que isso aconteça para retornar às aulas, eu acho que cabe aí a gente se perguntar do ponto de vista jurídico, do ponto de vista político, quem se responsabiliza por isso. Não pode ser a gestora. A Simone não pode ser responsabilizada se uma criança da escola dela vir a falecer. Mas quem a obrigou a abrir a escola, porque ela também não pode se negar a abrir a escola na medida em que é uma decisão de cima para baixo, né? Então, para começar a conversar, eu acho que esses são alguns elementos para a gente levantar. Tem outros, tem vários outros, tem até um pedido que eu quero fazer publicamente para o Carlos, com relação aos profissionais da educação, né? Mas eu acho que essa é uma primeira rodada para a gente começar a conversar. Obrigado, Débora. A gente volta numa segunda rodada ainda. Eu vou passar, então, para a Simone Cavalcante, que é gestora, professora, e ela trabalha com educação infantil. Ela é gestora de uma EMEI
na região da Lapa, ela está lá no chão da escola. Diga, Simone, como que está a situação nas escolas hoje, como que as professoras estão vendo toda essa questão, as mães? Boa noite, Carlos, Janase, vereador Celso, professora mestra Débora Goulart, e agradecer esse espaço, que sempre é muito importante, né, da gente trazer as vozes de quem está dentro da escola, e dificilmente tem esse espaço para diálogo, para trazer verdadeiramente a realidade das escolas. Eu acho que a fala da professora Débora foi, né, bem trazendo a nossa realidade, né, fundamentando tudo que a gente está vivendo, nessa realidade que é muito grave. E assim, para iniciar, esse protocolo, essa minuta, né, de retorno às aulas, que foi apresentada, que em nenhum momento nós tivemos uma conversa, né, com o secretário ou com a rede, né, para pensar essas questões que a gente está vivendo desde o dia 16 de março, né, quando houve aí a finalização da ida das crianças, né, as crianças não estavam mais nas escolas, e desde esse dia a gente não tem nenhum diálogo, nem com o secretário, nem com o dirigente. Então, a gente fica muito angustiado, e esse espaço é muito importante. E esse protocolo, que nós tivemos ciência, como a grande maioria através da mídia, que é assim que essa administração dialoga com os educadores, né? Ele realmente é um protocolo que não foi feito, né, para o nosso país, né? Acho que todo mundo que pôde ter acesso a esse protocolo, ele não dá conta, ele não diz da nossa realidade, e mais grave do que isso, né, eu acho que ele cria nas famílias uma ideia de segurança que não existe, que eu acho que isso que é mais grave, é mais criminoso, porque quando você vai até a televisão e mostra um protocolo que não vai ser possível ser realizado, que essa é a verdade, você cria nas famílias uma esperança de que há uma segurança de retorno, e isso não é verdade, né? Por N questões, acho que o Celso já pontuou, a gente, por exemplo, na nossa unidade escolar, a gente teve uma redução do quadro de limpeza de 8 para 3 funcionários, isso antes da pandemia. Já era um caos, né? A gente manter uma escola de educação infantil que atende 240 crianças em período integral, né? Já era muito precarizado o atendimento em relação a essa questão da limpeza. Você imagina, diante de tantos protocolos de limpeza, e não só limpeza, desinfecção dos espaços, dos brinquedos, enfim. Então, a gente vem vivendo essa angústia desde março, né, pensando em como a gente pode garantir minimamente, e aí a gente, em diálogo com a comunidade, né, as pessoas estão preocupadas em sobreviver, essa é a realidade. E em nenhum momento a gente, até agora, viu de fato políticas públicas do governo, que tanto municipal, estadual ou federal, que viessem para dar uma resposta para a sociedade em relação a essas demandas, que é a vida, que é a alimentação, que é óbvio que é importante a questão da educação, do processo de ensino-aprendizagem, mas acho que antes de tudo isso, a gente precisa garantir o mínimo. E o mínimo, numa situação de pandemia, que é o que a gente vive, de caos, é a vida e a fome que bate na porta das famílias. Então, é muito grave, a gente se sente muito sozinhos. Então, esse espaço de diálogo é muito importante. E eu acho que a gente vai conversando um pouquinho mais, né, e trazendo outras questões
né, que surgirem. Eu estou aqui em contato com outros educadores que estão mandando também outras questões que são importantes pontuar, mas acho que de início, acho que primeiro denunciar esse protocolo que é uma falácia, acho que isso. E aí, diante de tudo isso, ainda a gente recebe esse PL, que é um ataque, né, principalmente a educação infantil, quando querem retirar ainda mais os poucos recursos que nós temos para a iniciativa privada. Então, isso é muito grave, né? Ele, como acho que foi o Celso ou o Carlos que colocou, eles querem aproveitar no meio dessa, né, de todo esse caos, passar a terceirização e a privatização da nossa educação. Isso é muito grave. Obrigado, Simone. Ô, Carlos. Oi. Deixa eu só fazer um gancho nessa fala da professora Simone, que da falta de diálogo, né, dessa falta de diálogo com os educadores. O secretário municipal de educação tem feito reuniões com as DREs, né, com as diretorias regionais de ensino, para falar sobre esses aspectos da volta às aulas, né, da condição. Só que ele está escolhendo as pessoas que vão falar com ele, né, em muitos dos casos, e quando a pessoa não é uma das escolhidas por ele, como aconteceu no dia de hoje, e aí eu gostaria de fazer um repúdio, né, à atitude do secretário municipal de educação e manifestar nossa solidariedade à professora Valéria Marques Mendes, que fez pontuações, colocações pertinentes, né, em relação a essa política, inclusive a professora Débora também colocou, do governo do Estado. Ela fez uma crítica a essa política do governo do Estado, e o secretário municipal de educação foi, assim, muito agressivo, até um tom desrespeitoso com a professora, que fez colocações pertinentes, e ele não abriu o diálogo. Então, atacou, desrespeitou, não sabe ouvir, não tem o diálogo, não tem a gestão democrática da educação aqui, está jogada na lata do lixo com esse secretário municipal de educação. Então, nosso repúdio à atitude do secretário, Carlos, e o nosso apoio total à professora Valéria Marques, que colocou muito bem, colocou uma crítica muito, muito competente sobre a situação que nós estamos vivendo na cidade de São Paulo. Olha, a professora Simone Coelho faz uma intervenção importante, confirmando o que você está falando. Escuta surda essas reuniões com as DREs, reuniões carregadas de deboches e mentiras. É a escuta do secretário para inglês ver, para dizer que está colocando em prática a gestão democrática, mas é como também a Secretaria Estadual vem fazendo, os dois secretários estão fazendo a mesma coisa, mas não acatam, não encaminham, não levam em considerações as contribuições críticas dos profissionais da educação, porque tem os ATS participando, professores, gestores, mas eles não são respeitados, como você falou aí da professora Valéria, que nós hipotecamos o nosso apoio a ela e a nossa solidariedade. Mas, Celso, nessa última rodada, eu queria só que você falasse das iniciativas que você tem tomado contra o projeto, sei que você tem abaixo-assinado, foi ao MP, né, e está obstruindo. Eu queria que você falasse sobre isso, da ação concreta do seu mandato na Câmara Municipal contra essa proposta de volta às aulas e contra o projeto de lei. Eu sei que você já teve outras iniciativas em relação à manutenção dos gestores e do quadro de apoio escolar nas escolas, você teve várias iniciativas, né, também do OMP, a Organização Internacional do Trabalho, a Organização Mundial da Saúde, porque os 18 mil servidores da educação, gestores e quadro de apoio escolar estão nas escolas, estão se locomovendo, usando transporte público e furando a quarentena, furando o isolamento social, se contaminando outras pessoas, né? Mas e nesse caso específico, só para a gente entender, e vocês obstruíram hoje, o projeto ia ser votado hoje, né, em regime de urgência, a oposição conseguiu obstruir isso e só vai para a semana que vem. Ganhou-se um tempo, não foi isso? Exatamente, Carlos, só professora Débora, professora Simone também, só voltando um pouquinho, essa gestão Dória e Covas,
ela tem atacado sistematicamente a educação. Isso a gente tem que relembrar, né? Não é de agora, não é nesse momento da pandemia, mas desde o início dessa gestão, Dória e Covas. Eles fecharam espaço pedagógico para adaptação improvisada da sala de aula, eles fecharam e-mails em tempo integral, eles mantêm 10 e-mails em prédios alugados em condições totalmente precarizadas, né? E não há nenhum plano de investimento na construção de novas escolas, né, de novas e-mails. O projeto não traz nenhum projeto, nenhuma meta para a construção de novas e-mails. E também lembrar que, assim, trazer aqui, o prefeito Bruno Covas, ele colocou à venda 3 escolas, né, 2 escolas, uma e-mail Gabriel Prestes, a MF Maria Antonieta Dalckmin, e uma escola de saúde na Vila Olímpia, colocou à venda 3 escolas. Então, nunca se viu isso na história dessa cidade, colocar escola pública premiada, de um projeto pedagógico maravilhoso, professores, gestores com premiação, e o prefeito colocou à venda. Nós tivemos que fazer um grande movimento com os pais, com as crianças, alunos, em frente à prefeitura, para poder reverter e não vender as escolas. Então, esse ataque já vem, e hoje, né, como a professora Simone falou, esse projeto foi colocado na madrugada da sexta-feira, sem nenhum diálogo, e hoje todo mundo ficou sabendo, as educadoras e educadores ficaram sabendo do projeto pela Rede Globo, numa entrevista do secretário municipal, ali tomaram conhecimento desse grave ataque, e hoje, né, sem passar pelas comissões pertinentes na Câmara Municipal, ia passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Mesmo assim, eles iam pautar esse projeto. Estava pautado o projeto para ser votado hoje, mas nós fizemos uma grande intervenção ali na Câmara Municipal, solicitando, cobrando a aplicação do regimento, né, impedindo que esse projeto fosse votado. Esse projeto, da forma como ele está construído, ele não pode ser, ele vai ter que ser rechaçado. A gente vai brigar muito para que ele não seja aprovado ali. E, em função disso, essa votação ela passa para a semana que vem, e nós teremos, na terça-feira que vem, no dia 28, às 11 horas da manhã, uma audiência pública, né? Está mobilizando toda a rede municipal de educação para fazer um grande ato virtual, mandar para que as pessoas, profissionais de educação, encaminhem e-mails, pressionem os vereadores, né, nessa audiência pública, para não votar a favor desse projeto. Na quarta-feira também, na própria sessão ordinária, que a gente vai fazer a votação desse projeto, que as pessoas também, os profissionais de educação, encaminhem e-mails, façam pressão para os vereadores. É um ano eleitoral, essa pressão tem que ser exercida nesse momento, porque esse projeto não pode passar sob forma alguma. E nós também, Carlos, ontem mesmo nós fizemos uma representação no Ministério Público, porque o projeto como você mesmo disse no início, Carlos, o projeto é inconstitucional, né? Ele é imoral, é ilegal, mas ele fere a Constituição Federal, né? Porque privatiza escolas públicas, destina recursos públicos para escolas, para empresas que visam lucro. A Constituição Federal proíbe isso. Então, só sobre esse aspecto já começa pela inconstitucionalidade. O fato também de ele abrir a contratação, né, de profissionais da educação, havendo concurso público, e ele pretender, ele fala aqui, eu estou vendo até o artigo 15 e o 16, 15º e 16º, ele aumenta o percentual de 5% para 20% para contratação de profissionais para educação sem nomear os aprovados em concurso público. Então, é uma bulha ao concurso público, e em função disso, nós fizemos uma representação conjunta nossa, né, da Câmara Municipal, do nosso mandato, com o mandato do professor Carlos Gianazzi, também da Assembleia Legislativa, e fizemos o protocolo ontem no Ministério Público, e vamos dialogar agora explicando esse grande ataque. Nós estamos dialogando com as pessoas que passaram nos concursos públicos. A gente quer que eles sejam nomeados, que nesse momento que as escolas se preparem, né? Não é horário, não é o tempo de volta às aulas, é o tempo de preparar as escolas, preencher os cargos vagos, todos os cargos vagos, com a nomeação de todos aprovados no concurso público, fazer obrigatoriamente, esse projeto prevê
uma possibilidade de alteração dos contratos de limpeza. Dá uma margem muito, muito suave aqui. Ele deve obrigar, deve ser uma obrigação do Poder Executivo rever todos os contratos de limpeza das escolas, aumentando muito o número de trabalhadores, como a professora Simone colocou, ela fala de 8, cortou de 8 para 3 trabalhadores da limpeza. Então, nós temos escolas com 1.500 alunos, com 3 trabalhadores da limpeza, manhã, tarde e noite, 3 trabalhadores. É impossível voltar para uma escola nessas condições. Então, já fizemos isso, criamos um grande abaixo-assinado, já está rodando. Eu peço para todos que estão nos acompanhando também divulgar, replicar nos seus grupos. A gente precisa fazer esse grande movimento nas redes sociais, né, desse abaixo-assinado. Nós vamos entregar esse abaixo-assinado para o secretário municipal de Educação, para o prefeito Bruno Covas, que é o responsável pela aplicação da política pública. Toda a responsabilidade do que está acontecendo na nossa rede é do prefeito Bruno Covas, que ele foi eleito para gerir as políticas públicas voltadas à sociedade, e a política pública de educação também. Então, nós fizemos isso, o abaixo-assinado, a representação do Ministério Público, essa grande mobilização, tanto na audiência pública, como na sessão de quarta-feira, para que esse projeto não passe de jeito nenhum, porque a gente tem que deixar claro para todos os vereadores, quem votar a favor desse projeto não volta no ano que vem para a Câmara Municipal. É importante esse movimento, Celso. Então, tem o abaixo-assinado e a representação do Ministério Público Estadual contra o PL 452, não é isso? Então, e agora a pressão social é mais importante, ela que vai determinar nossa vitória, Celso. A gente vai colocar aqui o abaixo-assinado, depois até peço para a assessoria colocar aqui, para que nós possamos colocar na tela principal da live, para que todas as pessoas possam divulgar o abaixo-assinado e assinar. Vamos voltar, então, para a última rodada com a professora Débora. Débora, você falou que tinha uma reivindicação, uma sugestão, não é isso? É uma sugestão, Carlos, pelo seguinte, se a gente tomar como referência, eu acho que tem 2 coisas muito importantes. Uma é a seguinte, nós estamos agora em ensino remoto, certo? Já tem uma pesquisa da CNTE em parceria com a UFMG mostrando que o tempo de trabalho dos professores no ensino remoto aumenta muito, certo? E uma parcela significativa das crianças que estão na escola são das famílias, as famílias dos professores também têm seus filhos nas escolas, certo? Então, o que acaba acontecendo se você tem 30 horas aula em ensino remoto, você está dando aula para 100% dos seus alunos, e ensino remoto, muito embora os alunos não tenham entrado, não tenham entregado atividades, o professor prepara a mesma aula para todos os alunos da mesma maneira. Se as aulas se tomam em setembro, nós vamos ter a seguinte situação, do que eles estão chamando de ensino híbrido. O professor vai para a escola para dar aula para uma parte dos alunos e ele continua com o ensino híbrido, com o ensino remoto em casa. Ou seja, ele vai dar aula para a turma 2 vezes, uma para quem está em casa e outra para quem está no presencial. Um professor com 30 horas aula vai ter a carga horária dele em muito aumentada. Isso não está sendo levado em consideração, então isso é um elemento importante para discutir com o Ministério Público, que é a carga horária dos docentes, ela está sendo extrapolada em muito do que é a sua jornada de trabalho. Essa é uma primeira questão. A outra, que é a seguinte, até agora a Secretaria de Educação não mostrou qual é o levantamento que ela tem com relação a quem são os professores que podem lecionar no retorno às aulas. Porque se nós tirarmos os professores com mais de 60 anos e todos que são grupo de risco, a gente precisa saber com quantos professores a Secretaria acha que conta para fazer o ensino presencial. E desta quantidade, me parece que a Secretaria de Educação tem jogado com o fato de que os pais não vão mandar as crianças. Então, tudo bem se não tiver professor suficiente, porque a gente também não vai ter aluno suficiente para colocar 15 alunos em todas as salas de aula. Aí a gente tem um problema para as escolas, que se é isso, se nós não estamos contando com 100% dos alunos
que podem ir, ou seja, os 35%, por que nós estamos forçando a barra para a retomada se os alunos não conseguirão ser atendidos porque falta professor? Então, essa é uma pergunta que a Secretaria precisa responder. Terceira questão, se o pai decide que ele não vai mandar a criança, a família decide que não vai mandar a criança, ela será responsabilizada, porque é responsabilidade dos pais. O ECA está aí para isso, ele não pode não mandar a criança para a escola na medida em que a escola está funcionando. A família será responsabilizada por não enviar seus filhos? Essa é uma outra questão que a Secretaria precisa responder, certo? E, por último, se a família decidir... o gado querendo participar da live. Se a família decidir que não vai mandar a criança porque as condições não são viáveis do ponto de vista sanitário, do ponto de vista da saúde, essa criança pode ser reprovada por falta. A única forma dela ser reprovada é se ela gerar um número de faltas suficiente para ela não ser aprovada, certo? Nesse caso, no caso da rede estadual, essa criança pode perder a vaga nessa escola. A pergunta à Secretaria de Educação é, se a família não mandar a criança por questões sanitárias, a família vai ser responsabilizada? E se ela não for responsabilizada porque a família deseja que o filho ou a filha faça novamente esse ano letivo, está garantida a vaga dela nessa escola? A gente precisa se antecipar, porque essa é uma questão muito importante que pode gerar uma evasão muito grande e fechamento da sala de aula para o ano que vem, diminuição do atendimento do direito à educação das crianças e jovens. Então, são elementos importantíssimos que a Secretaria de Educação precisa responder e eu acho que na figura do deputado é necessário solicitar da Secretaria com quantos professores a Secretaria acha que vai retornar às aulas em setembro. Uhum. Isso é um dado público, que tem que ser tornado público. E, por fim, para eu não monopolizar aqui a fala, acho que é muito importante que os educadores, as educadoras pautem se eles, de fato, as professoras e professores, estão dispostos a retornar sem condições sanitárias para tal. Porque existem estudos internacionais que mostram que as crianças voltam, elas podem adoecer menos, mas quem mais adoece são os profissionais da educação. Ou seja, os profissionais e as profissionais da educação estão sendo colocadas em perigo com relação à sua saúde, em relação à sua vida. Me parece que uma paralisação, uma greve em favor da vida, não é de maneira nenhuma corporativo, porque na medida em que um professor pode ser contaminado, essa professora pode passar para os demais alunos, que vão passar para os familiares dos alunos. Quer dizer, a gente está fazendo uma contaminação em cadeia, né? Ou seja, isso é muito preocupante também para os familiares dessas crianças, né? E eu acho que, por fim, pergunta para a secretaria no caso de uma criança chegar na escola e dizer, minha tia que mora comigo está com Covid, todas as crianças que tiveram contato com essa criança e os professores entrarão em quarentena, ou no dia seguinte a professora vai estar lá novamente e o estudante lá novamente para a gente amplificar o contágio? Essa pergunta a secretaria também não respondeu. Muito bem, olha, extremamente pertinentes as considerações que você fez e nós vamos questionar a secretaria, viu, Débora? Muito obrigado por você ter feito essa intervenção, muito importante, nós anotamos aqui e faremos essas indagações, cobraremos a Secretaria da Educação, porque são contradições claras, né, que a Secretaria vai ter que responder. Sim, e tem uma só para finalizar, que é para pegar do próprio protocolo. A Secretaria diz que você tem de 13 a 17 segundos para verificar se o aluno está de máscara, a temperatura, lavar a mãozinha da criança para colocar para dentro da escola. Minha pergunta é, com qual equipamento, com qual EPI, com qual sabão, álcool gel e etc. E quem vai fazer isso? Porque para isso precisa ter pessoal, para isso tem que ter gente para fazer, né? Uhum. Então, e outra, isso é um tipo de protocolo de quem nunca, na sua vida, fez a entrada de uma escola pública. Simone, nunca foi para a porta da escola para fazer recepção de aluno, ele não sabe como é que acontece. E Com aí certeza. Não conversa com as escolas e faz um protocolo impossível de ser cumprido, e os pais, as famílias, as mães precisam saber. O protocolo das secretarias não funciona nas escolas públicas de São Paulo. Sabe que na semana passada o secretário estadual de Educação
Rocieli Soares, esteve na Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, da qual faço parte, e eu questionei exatamente, eu falei que o protocolo que eles criaram, ele é totalmente divorciado da realidade, ele é impraticável, e que eles criaram um protocolo por uma escola imaginária, eles vivem num universo paralelo, totalmente desconectado da realidade concreta das nossas escolas, falando da rede estadual, que tem escolas de lata, tem mais de 100 escolas de lata, escolas sem espaços, escolas sucateadas, degradadas, superlotadas, sem arejamento, né, e que inviabilizam a aplicação de pontos básicos do protocolo. A Cláudia Regina Dias Branco, a nossa querida professora, coordenadora pedagógica, está falando o seguinte, ó, esse PL 452 é genocida e privatista. Os Brunos, né, o Bruno Covas e o Bruno Caetano, os Brunos de São Paulo praticam a necropolítica, porque vai acontecer isso exatamente que vocês estão falando, mortes, né, de profissionais da educação, e dos familiares dos alunos e de alguns alunos também. Aquela pesquisa do professor, doutor matemático da Fundação Getúlio Vargas, é uma pesquisa séria, e ele aborda exatamente uma área que a professora Simone conhece muito, que é a educação infantil. Simone, a educação infantil, se é difícil para o ensino fundamental, ensino médio, fico imaginando na educação infantil, que tem singularidade, é muito mais difícil, que o contato físico ele é intenso o tempo todo, o afeto, porque o educar e o cuidar também, me parece, não, eu tenho certeza, e você também, que é inviável, né, esses protocolos. Como manter distanciamento na EMEI de crianças? Você vai conseguir manter crianças com máscaras? Enfim, como que é, Simone? Fala para a gente, você que está lá no dia a dia, no cotidiano escolar de uma EMEI, de uma escola de educação infantil da rede municipal. Acho que é isso mesmo, é impraticável, né? A educação infantil, essa questão do cuidar e educar, ele é indissociável, portanto, não tem como, né, a gente falar de aprendizagem na infância através das interações, através dela que acontecem as aprendizagens. Então, de fato, é impraticável, né? Pela minuta, as crianças de educação infantil não usarão máscara, o que para a gente também é muito preocupante, uma vez que esses educadores que estarão direto em contato com essas crianças vão estar mais expostos ainda, né? Mas também manter máscara com crianças, né, de 3, 4, 5 anos, a gente sabe que também é um grande desafio, né? Acho que a questão da falta de funcionários, né? A gente vem desde o início desse ano já com um quadro de falta de funcionários, né, na rede muito grande, escolas que iniciaram o ano letivo sem funcionários da ATS, né, para inspetoria, para apoio pedagógico. Então, imagina, mais de 1.200 alunos sem ninguém para acompanhar. Agora, você imagina essa realidade diante, né, de uma situação de um cuidado que precisa ser redobrado, né? Pelo protocolo, as crianças não teriam acesso ao parque, né? Os brinquedos coletivos, enfim, tudo que diz, né, que fala sobre essa questão da infância, né, de todo um currículo que a gente vem há muitos anos construindo e lutando e defendendo para a infância, dentro desse protocolo, é impraticável, né? Então, a criança teria que brincar individualmente, que isso não tem como ser feito dentro das escolas, porque as crianças buscam o contato. Imagina, elas estão morrendo de saudades, né? A gente tem contato com as famílias e com as crianças, eles a todo momento falam dessa saudade. E aí, como você faz isso? Você não tem nem funcionário
e muito menos essa relação não tem como acontecer dentro das escolas, né? Porque compartilhamento coletivo, tudo é coletivo dentro das escolas de educação infantil, né? Então, de fato, é assustador a gente ter que estar discutindo um retorno às aulas numa situação de pandemia. Só colocar para a professora Débora que a todo momento, hoje, né, essa conversa, né, com a rede foi feito na nossa diretoria. Acho que a fala que o Celso trouxe sobre a situação que aconteceu com a professora, né, diretora Valéria, ela foi muito grave, foi um silenciamento, e não é à toa. É uma professora, mulher, negra, da periferia, que trouxe, né, que escancarou em sua fala a realidade que a gente está vivendo, e simplesmente ela foi, né, silenciada pelo secretário, né, numa atitude totalmente machista, racista. Então, é muito grave o que aconteceu hoje. Então, assim, a gente vem trazendo a todo momento essas questões. Outra questão muito grave, desde o início, as escolas da prefeitura, elas não foram fechadas, né? A gente está desde quando iniciou, né, essa questão da pandemia, a gente está em trabalho presencial, a gestão, os APS, quadro de apoio e a equipe de limpeza, e até o momento a gente não recebeu nenhum EPI. Então, a gente fica se perguntando a todo momento e questionamos ao secretário durante essa live, né, sobre todas essas questões. Que garantias que, se minimamente quem está lá desde março não recebeu, né, um EPI, como que a gente vai garantir, né, de fato, a segurança dessas crianças e dessas famílias, e nossas, e dos educadores? Então, é muito grave, né, essa questão do protocolo, porque ele põe toda a responsabilização na gestão e nos educadores. O professor, ele vai ter que ficar ali, né, como se fosse um fiscal, né, vendo, tá 1,5 metro, não tá, não... Isso é impraticável, isso é criminoso, né, com as crianças, com as nossas infâncias. Então, tudo isso traz muita angústia. Então, é importante a gente buscar, então, essas denúncias e denunciar mesmo para a comunidade tudo o que está acontecendo, né? Então, um pouquinho disso. Muito obrigado, Simone. Vamos fazer agora as considerações finais, de cada um deixando a sua mensagem. Celso? Carlos, eu falo só que esse PL 452, né, voltando a ele um pouquinho mais, ele tem um foco coloca que vai trabalhar com os alunos que tiveram dificuldades na aprendizagem, né? Mas, assim, é uma farsa, mascara toda a escola que a gente tem, a escola com as classes superlotadas, a escola sem os profissionais da educação, sem o quadro de apoio, sem professoras, sem professores, né? Um déficit gigante, sem profissionais da limpeza, sem segurança, uma escola totalmente abandonada pela administração. Essa administração que está aí é uma administração que trabalha pela terceirização abrupta, né? Então, mascara e, assim, mascara essa desigualdade, porque com a pandemia, toda essa desigualdade que a gente já vivia, ela se aprofunda, né? Porque com o acesso muito precário, né, de poucos alunos, mas muito poucos mesmo, embora o secretário municipal vá nas reuniões, participei de reunião com ele, que ele falou que a grande maioria dos alunos tem acesso às redes, tem o celular, então é uma grande mentira, nem 20% dos alunos conseguiram ter acesso de forma adequada para acompanhar as aulas. Então, ele mascara, não teve o acompanhamento, não teve o material próprio para as crianças com deficiência, abandonou as crianças com deficiência, abandonou a nossa EJA, Educação de Jovens e Adultos, virou as costas para esses dois segmentos, que é um absurdo total. Agora, só para terminar, eu acabei esquecendo de falar no começo, o Carlos falou de passar, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Sade, falou
falou da passar a boiada naquele momento. Aqui parece que está pior. O prefeito Bruno Covas, ele quer passar uma manada, sabe por quê? Porque a manada envolve mais animais robustos, muito maiores, né? Elefantes, búfalos, e eles estão passando aqui não só esse projeto genocida, né, que o prefeito coloca, mas também estava na pauta hoje o projeto do homeschooling, que é um projeto também inconstitucional, está para ser votado. Nós precisamos hoje fizemos lá uma intervenção para que ele não fosse pautado também, tirasse ele da pauta, porque ele ia ser votado hoje. É mais um ataque à educação nesse pacote, em meio à grande pandemia que a gente está vivendo. A gente tinha que estar aprovando projetos voltados a salvar vidas das pessoas, né, da nossa população, e não fazer esses ataques brutais à educação. O homeschooling é um outro absurdo que a gente não concorda, é outro projeto de lei, projeto de vereador, mas que vai ser pautado também, e a gente precisa fazer um grande debate, não permitindo que isso passe, porque contraria a LDB. A LDB fala em instituições oficiais para o cumprimento da educação, a aplicação da educação, não as suas famílias como os empresários, como alguns acreditam que é possível. Então, é mais esse ataque, e vamos continuar lutando, né? Essa organização das pessoas, da sociedade. A professora Simone coloca muito bem, a professora Débora também, os profissionais da educação devem se mobilizar, mas também a sociedade, né? As mães, pais, toda a sociedade deve se mobilizar, porque esse grande ataque à educação que visa aqui na cidade de São Paulo, com o prefeito Bruno Covas e com o governador Dória também na nível estadual, é da privatização do Estado mínimo, da entrega à iniciativa privada, que vai propiciar uma exclusão das pessoas mais pobres. Quem mais sofre com isso é a população da periferia, e isso a gente não pode concordar. Então, agradecer a professora Débora, a professora Simone e as pessoas que nos acompanharam aqui nesse debate, grande debate, parabenizando nossas grandes educadoras aqui, colocaram pontos fundamentais, importantíssimos para o debate. Muito obrigado, vereador Celso Gianazzi. Então, abaixo-assinado nós já colocamos aqui. Muito importante que as pessoas assinem, que é um instrumento de luta e de pressão em cima dos vereadores e do prefeito Bruno Covas. Então, vamos ouvir as considerações finais e a mensagem final da professora Débora, da Unifesp. Eu quero agradecer o convite para a gente conversar hoje, falar um pouquinho sobre, né, esses dados, essas informações. É um momento que a gente precisa se mobilizar mesmo. A gente não pode deixar que esse retorno aconteça dessa maneira. Eu acho que é importante a gente se mobilizar e pensar em formas de mobilizar a escola, de mobilizar os profissionais de educação, junto com a assistência social, para que a gente possa dar, de fato, condições às famílias, né? Eu acho que tem um elemento muito importante que a gente tem que dar resposta, que é o que a gente faz com as crianças que não têm para onde ir no horário escolar das famílias que estão trabalhando. Essa é uma questão que a gente precisa responder, né? Assim, a esquerda precisa responder a isso, não adianta dizer não abre a escola e as famílias dão conta. Não é a saída individual e familiar que a gente tem que pensar, é uma saída de política pública. Portanto, a gente precisa pensar a educação, a saúde, a assistência social e os direitos da criança para que a gente possa dar conta dessa necessidade, mas definitivamente não é colocando as crianças na escola agora sem condições que é a saída, né? Então, eu acho que usar o tempo que a gente tem até o final do ano justamente para consolidar essas políticas intersetoriais que deem conta do atendimento às famílias. Isso os profissionais de educação poderiam fazer e não ficar correndo atrás de aplicar avaliação para dar conta de Saresp, para dar conta de Prova Brasil, para dar conta de avaliação padronizada, que nesse momento não serve para absolutamente nada, né? A não ser para aprofundar as desigualdades. E por fim queria dizer, deixar o site da Rede Escola Pública Universidade, que é www.repu.com.br. Lá tem as 2 notas mais recentes que a gente fez com relação à Covid e a última que saiu hoje com relação ao retorno das aulas, de um debate que a gente fez com a rede, que é o grupo GEPUD, Grupo Escola Pública e Democrática,
E é com base nesse debate com as escolas públicas e com a universidade que a gente elaborou essa nota. Então, uma das pautas e condições que a gente coloca em relação ao retorno é que, se o governo do estado de São Paulo solicitou às empresas que façam a testagem dos seus funcionários, a gente pergunta se o governo do estado de São Paulo vai fazer a testagem dos professores e profissionais da educação das escolas para que o retorno possa acontecer. A pergunta a gente já sabe que é não. Então, a gente já sabe, né, que a política hipócrita serve só para exigir que se faça da iniciativa privada sem fiscalizar, mas não serve para o próprio serviço público que ele coloca como obrigatório que os professores retornem. Então, é um dos elementos que a gente coloca na nossa nota e a gente gostaria de socializar para o debate nas escolas. Então, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade e obrigada, Carlos e Celso. Espero que vocês tenham força aí nos seus mandatos. Muito obrigado, professora Débora Goulart, professora doutora da Unifesp, foi diretora de escola, conhece a rede pública de ensino, também conhece o chão da escola. Muito importante a sua contribuição, as suas considerações para esse debate. Antes de passar para a professora e gestora Simone Cavalcante, quero ler aqui uma intervenção da Dalva Tavares. Olha só, escutei agora na TV Cultura que a volta às aulas pode contaminar mais de 10 milhões de adultos, né? Todas as evidências, todas as pesquisas mostram exatamente isso, o perigo do aumento da contaminação, até porque as escolas, elas são bombas biológicas de contaminação. Eu acabei de ter acesso aqui a uma pesquisa que, durante esse processo da pandemia, os consultórios médicos pediátricos e os pronto-socorros pediátricos tiveram uma diminuição drástica de 80%. As crianças não estão indo mais em pronto-socorro porque elas não estão... A escola contamina, realmente, tem muito contato. Então, uma boa parte das doenças das crianças, ela é adquirida exatamente na escola. E como as escolas estão fechadas, as crianças estão adoecendo muito menos. E então, isso prova que abrir escolas, nesse momento, é uma tragédia, é um genocídio. Por isso que o nome da nossa live é Volta às Aulas é o genocídio da educação. Vou passar, então, para a professora Simone Cavalcante. Quero agradecer o espaço, foi muito bom ouvi-los, né, a professora Débora, né, que trouxe bastante contribuições, né, para a gente estar discutindo também dentro das escolas. Quero também, né, colocar aqui, colocar a questão do esforço de todos os educadores que estão diariamente, né, fazendo, né, se redobrando, fazendo para além da sua jornada de trabalho, né, fazendo o possível e o impossível para que, de fato, a gente consiga manter, né, um vínculo com essas famílias, com as crianças, né, apesar de todas as dificuldades que a gente sabe de acesso, né, dessas crianças e famílias à questão da internet, mas a gente vê nos relatos, né, os educadores se mobilizando em relação a angariar fundos para compra de cestas básicas. Então, toda uma mobilização que trouxe, né, essa questão da pandemia, né? Então, acho que é muito importante a gente colocar, né, e dar o necessário valor que esses educadores merecem, apesar de tudo, todo esse caos que a gente está vivendo, né, os educadores estão ali na linha de frente, né, para manter, de fato, o mínimo, que é a questão da garantia da alimentação e da vida, né, das crianças e das famílias da nossa rede. E aí eu só queria encerrar com a mesma citação que causou todo, né, um boom no nosso secretário, que foi feito pela diretora, professora Valéria, que foi uma citação do Criolo, que meninos mimados não pode reger a nação. Então, é isso, e por isso que a gente tem que lutar e buscar todos os espaços para que, de fato, a gente garanta uma educação de qualidade social para todos na nossa cidade e no nosso país. Obrigada.
Muito obrigado, professora Simone Cavalcante. Antes de encerrar, Carlos. Foi uma última intervenção aqui da Lu Bevilacqua, né? Greve. Muita gente falando em greve. Nós não voltaremos e não haverá mesmo a volta às aulas, porque essa decisão foi tomada sem consultar os profissionais da educação, sem consultar a comunidade escolar. Me lembro que antes mesmo da publicação do decreto do Dória, quando ele anunciou o dia 8 como o dia de volta às aulas, ele disse que fez uma consulta, dialogou com 3 secretarias, com o Conselho Estadual de Educação, dialogou com as 3 universidades públicas, acho que com os reitores, com as reitorias. Que, inclusive, não voltarão. Exatamente. As universidades. Então é isso, a universidade não precisa voltar, pode ficar remoto, mas a escola de massa tem que voltar. Exatamente. E ele disse também que consultou as entidades patronais, né? O Sindicato dos Donos das Escolas Particulares. 2 entidades foram consultadas, mas não consultou nenhuma entidade dos trabalhadores da educação. O Simpro não foi consultado, a FEPESP, que é a Federação dos Professores, isso da rede particular. Não consultou a POSP, a UDEMO, a PASE, o CPP, o Centro do Professorado Paulista, não consultou a FUSE, não consultou o SIMPEM, a APROFEM, Sinesp, CEDIM, Sindicep, que são os principais sindicatos, as principais entidades aqui de São Paulo, tanto do Estado como também do município. Então, não houve, ou seja, uma volta às aulas sem os professores, sem os profissionais da educação. Mas é unânime que haverá greve, que haverá desobediência civil contra a volta às aulas, porque a vida está acima da lei, do decreto e dessas determinações do governo. Até estava há pouco fazendo uma live, Celso, uma gravação com o Gozzi, que é do Judiciário. O TJ de São Paulo também está determinando a volta dos seus servidores a partir do dia 27. E a resistência, porque os servidores não querem voltar, porque, primeiro, que não há necessidade. Eles já estão fazendo trabalho remoto e vem funcionando muito bem. E aí nós estávamos falando sobre isso, sobre as pessoas vão morrer também, porque tem que atender o público, enfim. E aí nós lembramos de uma passagem bíblica do Evangelho que fala daquele momento em que Cristo está com seus discípulos passando por uma plantação de milho, é sábado, e eles estão com muita fome, estão famintos, só que no sábado, pela lei judaica, você não pode colher, não pode trabalhar. E aí os discípulos perguntam a ele, né, se eles poderiam colher, e ele diz que sim, mas e a lei judaica? Nós não podemos. Ele falou, não, a lei não foi feita, o homem não foi feito para a lei, né, mas a lei foi feita para o homem, ou seja, a lei foi feita para a vida. Então, nós não podemos seguir uma lei que é contra a vida. A lei tem que estar a serviço da vida. Então, isso é passagem bíblica. O próprio Cristo patrocinando, estimulando ali uma desobediência civil contra a lei judaica, né? E dizendo, não, vocês vão ter que comer, porque senão vocês vão morrer. A vida vale mais do que a lei judaica. E é isso. Então, a vida dos nossos alunos, dos profissionais da educação e das famílias dos nossos alunos está acima do decreto e da pressão e da determinação dos governos estadual e dos governos municipais. Nós vamos reagir, haverá greve, haverá desobediência civil. Nós estamos com os nossos mandatos também, tomando todas as providências, acionando o Tribunal de Contas, o Ministério Público, promovendo abaixo-assinado, fazendo intervenções nas comissões, na tribuna, denunciando, e nós vamos recorrer agora às cortes internacionais contra esse genocídio da educação. Mas, sobretudo, é importante a mobilização de toda a sociedade, não só dos profissionais da educação, que estão mobilizados, mas dos pais de alunos, né, das entidades, para que haja uma grande pressão, porque a gente não vai ter a morte só de profissionais da educação e de membros da comunidade escolar, mas se espalha para toda a sociedade. A Dalva Tavares colocou agora, né,
uma matéria da TV Cultura falando que 10 milhões de pessoas serão contaminadas. Então, toda a sociedade corre um grande risco com a volta às aulas nessas condições. Lembrando que nós queremos voltar, nós que somos educadores, que somos da educação, os professores estão loucos para voltar, abraçar os alunos, né, para o ensino presencial, mas querem voltar com vida, em condições seguras, condições sanitárias seguras, com testagem, vacinação, aí nós voltaremos, mas nas condições dadas, não. Celso, foi. Só para falar dessa mobilização que você cita aí, nós falamos no início que nós faremos a grande mobilização na audiência pública da próxima terça-feira, uma mobilização na quarta-feira, na próxima quarta-feira também, na votação desse projeto 452, mas nós também faremos na próxima sexta-feira, né, dia 24 agora, dia 24 às 10h30, um grande ato em frente à Secretaria Municipal de Educação contra esse PL 452 e pela nomeação, né, pela homologação e nomeação de todos aprovados em concursos públicos, na frente da Secretaria Municipal de Educação, obedecendo todos os protocolos sanitários, mas é um ato simbólico ali, mostrando que toda essa comunidade escolar, os profissionais da educação, as famílias, são contra a volta nesse momento e contra a destruição da escola pública, nos termos que está colocado nesse projeto 452. Então, sexta-feira, dia 24, às 10h30, em frente à Secretaria Municipal de Educação, vamos dar nosso recado lá, a população vai dar o recado para o secretário municipal de Educação, dizendo não ao PL 452. Ótimo. Olha, muito obrigado, professora Débora Goulart, muito obrigado, professora Simone Cavalcante, muito obrigado, vereador Celso Danazzi. Vocês apresentaram contribuições importantes aqui para que nós possamos continuar refletindo e seguindo nessa luta contra o genocídio da educação no estado de São Paulo. Um abraço a vocês, e agradeço também a todas as pessoas que participaram, assistiram e que fizeram comentários. Obrigado, professora Débora. Obrigado, Simone. Não posso me esquecer aqui, olha, na sexta-feira nós vamos ter uma live aqui nas nossas redes sociais com a Anita Freire, professora Anita Freire, que foi também esposa do Paulo Freire. Ela vem falar sobre a educação de jovens e adultos, né? Na verdade, é um encontro da comissão de EJA, né? Do Conselho de EJA, Educação de Jovens e Adultos, do mandato do vereador Celso Danazzi, lá na Câmara Municipal, e esse encontro será com ela, com a Anita Freire. Então, vai ser uma noite histórica aqui nas nossas redes sociais. Então, na próxima sexta, agora, depois de amanhã, às 20h30, aqui, Anita Freire, é grande educadora também, ela foi esposa do Paulo Freire, lógico que ela vai falar do Paulo Freire, não tem como, mas ela também é uma educadora, ela tem uma história na área da educação, sobretudo na área na área de EJA, de Educação de Jovens e Adultos. Esse vai ser o tema do nosso próximo encontro. Estão todos convidados. Celso, você queria falar? Não, dizer que está aqui o Paulo Freire aqui. Estou vendo, é atrás de você. Grande Paulo Freire, nosso patrono da educação nacional. Muito obrigado, boa noite, bom descanso a vocês. Obrigado, Débora. Boa noite. Simone, Celso. Obrigado. Pessoal, bom descanso. Tchau, boa noite. Tchau.